Fala galera, bem-vindo ao canal da Academy BI. Meu nome é Tarcísio e hoje eu vou estar mostrando para você como fazer um gráfico de Gantt totalmente automático. Então pessoal, um gráfico de Gantt, para quem não conhece, o diagrama de Gantt, ele é uma ferramenta utilizada para fazer controle e gestão de projetos com acompanhamento, quais fases do projeto, como é que está o estado, se ela iniciou, se ela já terminou, se ela tem atraso, se ela fechou com antecedência ou fechou em atraso, quem é o responsável de cada atividade, quanto tempo aquela atividade vai demorar. Então é uma ferramenta bastante importante, bastante utilizada no dia a dia para as pessoas que trabalham com controle e gestão de projeto. Então eu vou mostrar aqui agora como fazer esse gráfico. Esse gráfico ele foi baseado em um modelo de Gantt que ele é sugerido pelo próprio Google Sheets. Então geralmente o Google Sheets ou o próprio Excel ele sugere alguns modelos para que você possa estar se baseando para fazer a utilização. Então esse gráfico de Gantt aqui ele é um gráfico de Gantt assim, tem um modelo legal, porém ele é totalmente manual. Eu tenho aqui o modelo, o gráfico de Gantt, é um nome que você pode alterar. Tenho aqui o título do projeto, o gerente do projeto, o nome da empresa, a data do report que você vai passar. Tem algumas dicas aqui do Sheets e etc. E aqui eu vou ter o número da minha tarefa, por exemplo, o número o nome, o título de uma fase do projeto. E dentro dele aqui você pode abrir, expandir, vai ter as tarefas que são necessárias para aquela determinada fase ser realizada. Então vai ter o nome da tarefa, o nome da pessoa responsável, a data de início, data de fim, a duração, o percentual de evolução daquela tarefa e aqui todo o Gantt para você fazer o acompanhamento. Então aqui você vai ter que fazer o preenchimento totalmente manual, a partir de uma data que você colocar de início e de fim e o percentual que ela tiver. Controle totalmente manual. Utilizando apenas esse template que ele é sugerido pelo Google Sheets, eu desenvolvi uma automação que eu vou mostrar agora para você. Eu desenvolvi, pessoal, esse modelo aqui com preenchimento automático. Vocês podem reparar que é o mesmo template, o mesmo layout que é sugerido pelo Google Sheets, porém de uma forma de preenchimento mais automática. Por exemplo, eu adicionei aqui, mudei um pouco o título, em vez de data de início, eu alterei só para data prevista de início, data de conclusão prevista e a data efetiva da conclusão. Aqui tem a duração em dias de cada etapa e o percentual de conclusão. Então como é que esse Gantt automático ele funciona? Funciona da seguinte forma. Digamos que você tem uma atividade que você precisa iniciar ela como planejamento no dia 14/11. Quando você aperta Enter, aperta um Tab, automaticamente é inserida uma coluna aqui com a data do dia 14. E a data prevista de conclusão, por exemplo, hoje é dia 25/11. E eu vou colocar aqui que a previsão de conclusão dessa atividade também era no dia 25/11. Quando eu coloco essa data, automaticamente aqui vai aparecer as minhas barras aqui com o planejamento. Então eu tenho um planejamento de uma tarefa que ela se inicia no dia 14 e finaliza no dia 25/11. Quando eu coloco algum avançamento, por exemplo, eu vou falar que tem 80% do avançamento dessa tarefa, ele me preenche aqui de forma automática com o verdezinho indicando que ele foi concluído e ainda tem um dia de planejamento para a conclusão dessa tarefa. Mostra aqui que a duração está em 11 dias e o percentual aqui está 80%. Se por acaso eu falar aqui que eu concluí essa atividade ontem, esqueci de atualizar, estou atualizando agora, por exemplo, foi concluída no dia 24/11, quando eu dou um Enter, ele muda aqui a duração para 10 dias, e mostra aqui um pouco diferente. Ele mostra aqui que eu estava previsto realizar a tarefa entre o dia 14 ao dia 25, porém eu terminei no dia 24, deixando um dia aqui de antecipação para a conclusão daquela determinada tarefa. Então aqui eu vou colocar o seguinte, falar que o percentual está em 100%. Então ele já muda, coloca aqui a data de início dessa fase do projeto, a data prevista de conclusão e a data real de conclusão. Demorou 10 dias e eu tenho 100% do percentual concluído, como mostra aqui a barrinha também. Então aqui posso alterar também. Eu vou falar que eu tenho uma outra atividade que era prevista começar no dia 19/11 e a previsão de conclusão dela era no dia 22/11. Quando eu faço isso, ele coloca aqui, faz o preenchimento das minhas datas e aqui ele vai colocar todo em vermelho. Por que vermelho? Porque eu era previsto iniciar no dia 19/11 e concluir no dia 22/11. Porém, eu não tenho data de conclusão e nenhum avançamento. A partir do momento, se tiver 0, permanece do mesmo jeito. Porém, quando eu coloco aqui que eu tenho um avançamento de 50% dessa atividade, ele vai pintar de verde aqui, indicando, como eu tive já um avançamento, ele vai indicar que entre o dia 19 e o dia 22, que era o previsto concluir essa tarefa, ele foi concluído, porque eu tive algum avançamento, porém, a partir do dia 23 até o dia 25, ele está em atraso.
Então quando eu coloco aqui, por exemplo, que de fato eu fechei essa tarefa no dia 25/11, coloco aqui o percentual 100%, ele vai mostrar o seguinte: minha tarefa ela foi concluída, porém ela foi concluída com 3 dias de atraso, indicado pela cor roxa. Então eu fechei uma tarefa, mas eu fechei com ela em atraso. Eu posso colocar uma outra tarefa aqui também, que por exemplo, eu estou iniciando ela no dia 25/11, com previsão de concluir no dia 2/12. Então ele vai fazer o preenchimento aqui agora de uma forma um pouco diferente. Ele vai adicionar o nome do mês aqui, ele separa, de acordo com cor. Então o mês sempre vai ficar com uma cor diferente do outro para dar uma sinalização melhor. E o legal é que essa planilha fica totalmente leve, porque eu não tenho nada aqui, não tem fórmula, como vocês podem ver. Então tem alguns outros exemplos que você pode estar usando. Vou apagar aqui essas datas, por exemplo, e vou colocar o seguinte: ele sempre vai adicionar as datas de acordo com o planejamento que eu fizer. Se eu coloco aqui, por exemplo, que ela era uma atividade prevista iniciar no dia 19/11 e concluir no dia 23/11, e eu coloco aqui que ela está com 15% de avançamento, ele vai mostrar o seguinte, que é do dia 19, que estava planejado até o dia 23, como eu tive sim o avançamento, ele concluiu, porém automaticamente ele adicionou o dia 24 e o dia 25. Porque aquela atividade era prevista concluir até o dia 23/11, porém ela não foi concluída. Então dessa forma ele adiciona 2 dias, indicando que aquela atividade está em atraso. A partir do momento, vou falar aqui que, por exemplo, eu concluí no dia 23/11 mesmo, faltou, por exemplo, atualizar. Quando eu dou um Enter, ele automaticamente subtrai aqui os 2 dias. Porém ficou aqui devido a eu não ter concluído os 100%. Quando eu apenas digito aqui os 100%, ele apaga os 2 dias de excesso, deixando com a conclusão aqui entre o dia 19 e o dia 23, devido ao que estava planejado. Então aqui são N fatores que eu posso estar utilizando. Por exemplo, eu vou colocar só uma tarefa aqui, eu posso vir aqui, são nomes simbólicos que eu deixei aqui, aqui eu posso colocar uma outra atividade do dia 14/11 ao dia 05/12, por exemplo, essa atividade está com 30% de avançamento. Posso colocar uma outra atividade aqui. Eu posso colocar uma outra atividade aqui que era previsto iniciar no dia 19 também do 11 e a conclusão dela foi no dia 19. A conclusão prevista também era no dia 19/11 e ela foi concluída no dia 19/11 também e já está com 100%. Por que isso? Aqui eu posso fazer um acompanhamento bem legal. Vou colocar só mais um aqui para a gente demonstrar. Mas aqui eu posso colocar que outra atividade que era prevista iniciar no dia 5/12 e concluir no dia 7/12. E ela está com 0% de avançamento, porque ainda eu não iniciei, não chegou a data que era prevista. Isso é legal porque quando eu ocultar aqui, isso não deixa todo o detalhe das minhas tarefas aparecendo. Ele vai mostrar também aqui por cada fase qual era a menor data e a maior data prevista. O que já teve conclusão 100%, ele vai mostrar a data que foi concluída em 100%, quantos dias durou, e aqui vai mostrar as outras fases, como é que está o planejamento, junto com o gráfico de Gantt, que você pode fazer o acompanhamento por fase, por exemplo aqui, ou por tarefas, da forma que melhor você achar para poder mostrar para seu chefe, para seu gerente, para seu time de projeto ou para você mesmo fazer o controle e garantir que o projeto ele vai estar sendo realizado no tempo correto. Então aqui eu vou estar mostrando para vocês como fazer esse Gantt baseado apenas naquele template, naquele layout sugerido pelo Google, e a gente fazer todo esse processo de automação. É legal porque se eu apagar aqui as datas, por exemplo, apaguei aqui o 100%, ele só apagou o que estava colorido, porém aqui, como eu tenho algumas outras atividades, eu também preciso aqui apagar, ele automaticamente ele já vai subtraindo todas as datas, e aqui eu consigo ter um acompanhamento em perfeita sintonia aqui com o meu Excel. Então isso é uma ferramenta bastante interessante que você, com custo baixíssimo, custo de utilizar o Excel, você pode estar desenvolvendo e fazendo acompanhamento de projeto da sua empresa. Então vou quebrar o ensinamento desse gráfico de Gantt em alguns vídeos. É interessante que você faça o acompanhamento junto aqui comigo para você aprender como é que funciona toda a lógica de desenvolvimento dessa planilha. Para confeccionar essa planilha eu vou dividir em algumas fases.
É interessante que você acompanhe todo o processo de desenvolvimento para poder ficar mais simples para você conseguir acompanhar toda a lógica e, principal, aprender como se faz. No final dessa série de construção desse gráfico de Gantt, eu vou disponibilizar essa planilha aqui 100% gratuita, então quem quiser é só clicar no link que eu vou disponibilizar na descrição para baixar o arquivo. Então vamos comigo e bom aprendizado!